Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus. Eu pretendo encerrar domingo que vem essa série. Hoje, portanto, eu quero falar sobre mais duas declarações de Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira. Já falamos sobre o pão, falamos sobre a luz do mundo semana passada. Hoje, nós vamos falar sobre a porta e o bom pastor, porque as duas coisas estão interligadas. E eu pretendo, se Deus me der graça, domingo que vem, encerrar o quinto, o sexto e o sétimo. Nós já cobrimos muito bem essas duas partes e nós estamos tomando como base, não é, esta conexão entre o livro de João e o texto de Êxodo 40, onde o Senhor diz para Moisés montar o tabernáculo numa ordem específica. E essa ordem bate com as coisas que Jesus disse, e uma das coisas que ele disse é: eu sou a porta. E quando ele diz eu sou a porta, ele está falando a respeito da porta do tabernáculo. Na verdade, tinham 3 portas no tabernáculo. Portas, força de expressão, eram cortinas, que funcionavam como uma espécie de portal, de gate de entrada para níveis diferentes no tabernáculo. Então, tinha 3 níveis no tabernáculo: o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar. Tá? Essas 3 entradas, elas eram denominadas, conhecidas pelos judeus como caminho, verdade e vida. Essas 3 portas. Né? Quando se falava sobre a porta especificamente, ou a porta do tabernáculo, já que tinham 3, quando se falava sobre a porta, estava se referindo à porta ou à cortina que dava a entrada à tenda do lugar santo. Dentro da tenda do lugar santo estavam a mesa dos pães da proposição do lado direito de quem entrava, o castiçal com 7 lâmpadas, né, a menorá do lado esquerdo, e bem em frente de quem entrava estava o altar do incenso. Jesus fala que ele é o pão, porque a mesa ia primeiro, logo depois da arca, né? Tudo começava pela arca. Ele diz, eu sou o pão, ele diz, eu sou a luz, e ele diz, eu sou a porta. Não é? Então, ele está se identificando, Jesus está se autoalinhando com as coisas que os judeus experimentaram e praticaram a vida inteira. Dessa vez, nós vamos falar sobre o que está escrito em 2 textos da palavra de Deus, no mesmo livro, capítulo 10 do livro de João, versículos 7 e 9, no discurso de Jesus, ele diz, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, né? Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Diga comigo, eu sou a porta das ovelhas. É importante, ele vai dizer no verso 9, olha bem, ele diz assim, eu sou a porta. Verso 9. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Portanto, no verso 7, ele tem uma razão para adicionar a palavra ovelhas. Tá? Por que no verso 9 ele só diz eu sou a porta, mas no verso 7 ele faz questão de dizer eu sou a porta das ovelhas. Nós vamos ver isso hoje, como que isso tem uma correlação direta com algo que acontecia tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento e com uma profecia. Jesus está se autoalinhando com as profecias. Além do tabernáculo, dos objetos do tabernáculo que tinham significados, que tinham simbolismos, também tinham profecias no Velho Testamento. Então, nós falamos da semana passada aqui, por exemplo, como que Jesus cumpriu claramente a profecia da luz. Eu sou a luz. Havia profecias, havia um certo simbolismo em relação ao que a luz representava para o povo de Israel, enquanto eles caminhavam no deserto. E, portanto, razão do porquê Jesus disse na festa dos tabernáculos, quando o povo habitava em cabanas, quando ele disse, eu sou a luz do mundo. Havia profecias, há profecias em alguns lugares da Bíblia. Nós citamos aqui, eu acho que 2 ou 3 do livro de Isaías, onde o profeta anuncia um acontecimento futuro,
futuro em relação ao tempo dele, e esse acontecimento futuro reporta para uma pessoa que seria luz para os gentios, ou luz para o mundo. Então, Jesus tinha uma razão para isso. Então, quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas, e depois ele diz, eu sou a porta, ele está dizendo duas coisas. Primeiro, ele está sendo específico em relação às ovelhas. Deus fala muito através da cultura, tá? E, logicamente, que a Bíblia foi escrita quase que toda tendo como respaldo a cultura judaica, e diria aí uns 90%, 85%, 90% da Bíblia está respaldada na cultura judaica. Tem uma parte dela que está respaldada na cultura egípcia, uma outra parte está respaldada na cultura babilônica ou outros povos da época. Mas grande parte, 85% ou 90% dela está respaldada na cultura judaica. Então, as coisas que aconteciam naquela época eram importantes. Por isso que Jesus se comunicava através das coisas da época. Jesus dizia, por que vocês estão ansiosos com o que vão vestir? Ele dizia, olhem para os lírios do campo. Por que ele mencionou o lírio? Que era uma flor comum. Na época, na região, muito comum. Então, olhe para os lírios do campo, que eles não tecem, não fiam, e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E Jesus falava de pesca, falava de peixe, falava de coisas da época, da cultura, porque ele usava isso como exemplo para que as pessoas entendessem a sua mensagem. O mais importante para Jesus era que as pessoas entendessem a sua mensagem. Entendessem a sua mensagem. Quando o Senhor me chamou para o ministério, que eu entendi que o Senhor estava me chamando para ser pregador, uma das coisas que o meu pastor dizia, sempre uma pessoa muito à frente do seu tempo, mas uma das coisas que eu orava também, Senhor, me ajude a pregar de forma que as pessoas entendam a sua palavra. Porque não adianta você falar, provocar um rebuliço nas pessoas, uma reação de amém, glória a Deus, e sapateado. No final, as pessoas não sabem o que foi dito, o que foi ensinado, porque o objetivo de Jesus era sempre esse, fazer com que as pessoas entendessem as suas palavras. Porque ele dizia, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Então, significa que entender o que Jesus disse gera vida em você. Muita gente está vivendo uma vida bloqueada, travada, sem qualidade, porque elas não reconhecem o que Jesus diz. Elas não entendem o que Jesus diz. Algumas não gastam nem tempo para saber o que Jesus disse. Se Jesus é tão importante para mim, e ele disse coisas que podem transformar a minha vida, o mínimo que eu posso fazer é gastar um tempo descobrindo o que ele disse. Então, vir ao culto, à casa de Deus, é importante, faz parte disso, mas eu também posso fazer isso de outras formas. Em Oséias, tem uma profecia muito interessante, que diz assim, portanto, eis que eu a atrairei, só para você entender o contexto do texto que nós vamos ler, o contexto diz o seguinte, que o Senhor usou Oséias como um instrumento para falar ao povo rebelde da sua época. E Deus usou mecanismos diferentes, estranhos com Oséias. Deus falou, Oséias, eu quero que você pegue uma prostituta, vai lá no gueto, ache uma prostituta, pega e casa com ela. Deus disse para Oséias, Oséias não teimou com Deus, Senhor, tem certeza? Sim, tenho certeza, vai lá. Aí ele foi lá, catou lá uma prostituta que ele achou lá no gueto qualquer, falou, olha, quer casar comigo? Quero casar com você. Casou com a prostituta, não é? E aí casou com ela, era para a prostituta fazer o quê? Meu Deus, minha vida está salva. É ou não é? É um homem de bem, um homem respeitado, um profeta na cidade, um homem de Deus, veio, poderia achar qualquer virgem, qualquer mulher pura por aí, veio aqui e catou a mim, me escolheu. Estou salva, não é? Eu sou uma privilegiada. Mas, ao invés disso, o que aconteceu? Ela, nas costas de Oséias, ela continuava praticando as suas prostituições. E aí, mas Deus dizia para ele, continue casada com ela. E aí, ia nascendo os filhos, Deus ia dando os nomes. Coloca esse nome, esse nome, esse nome. E os nomes todos tinham significados, que apontavam para a rebeldia de Israel contra Deus. Então, o que Deus estava fazendo era
mostrando para o profeta o que Deus sentia com as traições de Israel. Deus queria que Oséias sentisse na pele como profeta o que Deus sentia. Então, quando Oséias já estava por aqui, que não aguentava mais as traições e as infidelidades daquela mulher que deveria carregar água na peneira para ele, de gratidão, Deus via e falava, está vendo? É isso que Israel está fazendo comigo. É isso que Israel faz comigo. E então, o capítulo 2 de Oséias é um capítulo muito forte, porque nele Deus revela toda a podridão dos pecados de Israel. E Deus começa a falar das consequências daqueles pecados contínuos de Israel, de prostituição, adorando outros deuses, servindo a Baal e etc. Tudo isso está no texto. Mas aí o que acontece? Deus é interessante porque Deus está preso pela sua própria palavra. A única coisa que prende Deus é a sua própria palavra. A palavra de Deus é imutável, ele nunca pode reverter a sua palavra. A sua palavra é perfeita, imutável. Uma vez dita, dita para sempre. Isso é bom para nós, amém? Porque quando você abre as Escrituras, você sabe que nada daquilo ali cairá. A Bíblia diz que nem um tio ou um jota passará da lei, sem que tudo se cumpra, porque a palavra de Deus é perfeita. Amém? Então, apesar de tudo que Israel fez ao longo do tempo, apesar da situação de Israel hoje, o que acontece? Deus está preso pela sua própria palavra. Ele disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, te abençoarei, te prosperarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, em você, serão benditas todas as famílias da terra. Pronto, ali Deus se amarrou na sua própria palavra. Então, aconteça o que for, Deus tem que chamar atenção, corrigir. Nós estamos estudando agora na escola dominical sobre o cativeiro babilônico, mostrando isso, como que Deus, às vezes, tem que agir de forma radical para não deixar que o povo se perca de vez. Se Deus for fazendo vista grossa para as nossas nhacas, para as nossas coisinhas, Deus for fazendo vista grossa sempre, nós nos perdemos. Então, chega momentos que Deus tem que... Sabe aquelas cajadadas que, né, o pastor tinha que dar na cabecinha da ovelha para ela voltar para o caminho? De vez em quando Deus tem que dar essas cajadadas na pessoa, porque Deus está preso pela sua própria palavra. Jesus, já encarnado, disse, aquele que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, não lançarei fora se eles fizerem isso, isso e isso. Se eles se comportarem assim, 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 eu não vou lançá-los fora. O que Jesus disse? De maneira alguma ou nenhuma os lançarei fora. Você sabe por que Deus diz coisas assim? Porque ele sabe que a sua própria palavra o prende. Ele sabe. Então ele diz... porque ao dizer, ele está amarrado por aquilo que ele disse. E não importa a situação, claro que você tem o livre-arbítrio de se lançar no inferno, mas ele não vai abrir mão de você. Você pode se lançar, ele não vai te lançar lá. Ele não vai abrir mão de você, porque ele está preso pela sua própria palavra. Você pode dizer amém, Jesus? Então, é o que acontece. Esse é o contexto do texto que nós vamos ler agora. Depois que Deus arrebenta com a nação, diz, vocês fizeram isso, aquilo, vocês merecem isso, isso, isso. Aí vem a promessa da restauração. Diz assim, portanto, eis que eu a atrairei, é a nação, e a levarei para o deserto. Para onde? Para o deserto. E lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Então, tem alguns códigos nesse texto, tá? que eu marquei para você poder te ajudar a identificar. Quando ele fala sobre deserto, sobre falar ao coração, ele fala sobre porta, uma porta de esperança, e ele fala sobre a saída do Egito. Ele está conectando 4 coisas no mesmo texto. 4 coisas.
Primeiro, quando ele fala do deserto, você vai entender daqui a pouco por que deserto. Jesus gastou a maior parte da sua vida no deserto. Você sabia disso? Jesus cresceu, a sua vida ministerial, Jesus cresceu em Nazaré e ele se mudou para Cafarnaum, onde ele morava. Quando ele começou o seu ministério, ele se mudou para Cafarnaum. Ele saiu de Nazaré e foi se estabelecer em outro lugar. Cafarnaum era uma cidade muito estratégica para o que Jesus queria, porque Jesus não queria impactar Jerusalém logo de cara. Jesus precisava administrar a coisa para morrer na época certa. Então, tudo que Jesus fazia era se autoprogramando ou programando a situação, porque ele tinha controle absoluto de tudo que estava acontecendo, para não morrer fora da hora. Todas as vezes que tentavam matá-lo, ele escapava com facilidade, porque não era a sua hora. Estão entendendo? Agora, quando chegasse a hora certa, ele tinha que estar no lugar certo para morrer. E ele foi morrer exatamente na Páscoa, no dia exato em que sacrificava o Cordeiro Pascal, no horário exato que se sacrificava o Cordeiro Pascal. Jesus morreu exatamente no mesmo tempo. Mas ele passava a maior parte do seu tempo no deserto. Haja visto que ele começou o seu ministério no deserto. Ele foi a João Batista para ser batizado, João Batista o batizou. Quando João Batista terminou de batizar, o que Jesus fez? E o texto fala de uma forma muito curiosa. Diz assim, e o Espírito Santo o conduziu para o deserto. O Espírito Santo, eu achei que o Espírito Santo só levava a pessoa para o mall, para as férias, para Orlando. O Espírito Santo também leva as pessoas para o deserto? Leva. O Espírito Santo leva a pessoa para o deserto. Diz, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba e habitou sobre ele. E diz, e o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que doideira, para ser tentado pelo diabo. E aí ele passa 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer nada, em jejum absoluto. E aí vem o diabo, então, e o tenta. Você conhece a história por 3 vezes, e Jesus, então, o vence ali no deserto. O que Adão não conseguiu fazer no jardim, Jesus conseguiu fazer no deserto. Adão foi tentado no jardim, no lugar de delícias, de onde ele tinha tudo, Deus deu tudo. Ele foi tentado ali, não resistiu e caiu. Jesus foi tentado no deserto, onde ele não tinha nada, onde lhe faltava tudo, e no deserto ele prevaleceu e derrotou Satanás, dizendo não para as suas propostas. Você pode dizer amém, Jesus? Então, em primeiro lugar, o deserto era a moradia de Jesus. Um dia alguém chegou para ele e disse, bom, mestre, eu quero seguir a você. Para onde você for? Jesus falou assim, você que sabe. As raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tipo, você está querendo me seguir por quê? Você está interessado em quê? Você está querendo me seguir porque você sabe quem eu sou? Ou você está querendo me seguir porque você está achando que é status? Não, eu durmo no deserto, meu travesseiro é uma pedra, eu durmo debaixo de uma cobertura qualquer, debaixo de árvore. Ele diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que ele está falando isso? Porque ele vivia no deserto. E é isso que o texto está dizendo, e a levarei para o deserto. As multidões afluíam para Jesus no deserto. Por que você acha que ele multiplicou o pão 2 vezes? Porque eles estavam no deserto, porque Jesus estava lá. E quando chegava lá no deserto, aquela multidão, ele curava, ministrava e tal, terminava, e aí todo mundo faminto, aquele sol causticando, todo mundo arrebentado de cansado. Água não era tão difícil, mas aonde arrumar comida para 5 mil, 10 mil pessoas, 12 mil pessoas? Por isso que ele multiplicava comida, o pão, pelo menos 2 vezes. Para alimentá-los no deserto, porque está se cumprindo isso aqui. O Senhor está dizendo, eu vou te levar ao deserto e vou falar ao seu coração. Aí entra a segunda coisa, são 4 códigos desse texto. Segunda coisa, o poder da palavra de Jesus. Poder da palavra de Jesus. Eu expliquei no início da série, né? Quem não pegou,
Depois entra no canal lá e assista a primeira mensagem dessa série, Códigos Espirituais do Evangelho de João. A primeira mensagem eu expliquei sobre isso, que é por que o livro de João é diferente dos outros 3 evangelhos. Por que o Evangelho de João é diferente de todos os outros livros da Bíblia, do Novo Testamento? Por que o Evangelho de João tem similaridades com o Pentateuco? E a resposta é muito simples. Porque os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, priorizaram o que Jesus fez. João priorizou o que Jesus disse. Os 3 foram atraídos pelos atos. João foi atraído pelas palavras. Mas isso não significa defeito dos outros, porque era o foco do Espírito Santo. O Espírito Santo queria 3 evangelhos sinópticos, 3 evangelhos que focassem nessa sinopse, nessas atividades de Jesus. Mas ele precisava de um evangelho que focasse nas palavras, que revelasse a profundidade da natureza de Cristo. E o evangelho que revela a profundidade da natureza de Cristo é o evangelho de João. O evangelho de João começa de um jeito que nem o livro do Gênesis começa. O livro do Gênesis começa dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre ela, e disse Deus, haja luz, e aí a vida já segue viagem. João vai antes do Gênesis, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse princípio de João é diferente do princípio do Gênesis. O princípio do Gênesis é o princípio da criação. O princípio de João é o princípio eterno. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você pode dizer glória a Deus? Então, quando o profeta Oséias, que foi um dos grandes profetas do Velho Testamento, ele fala do deserto e fala ao coração, você acha que o profeta está falando de quem? Ele está falando do Messias. O profeta sabia que ele estava falando do Messias, mas ele não sabia que ele estava falando de Jesus, que esse Messias seria Jesus. Ele não sabia, mas ele está descrevendo o que aconteceria. Que o povo seria levado para o deserto, para lá ouvir a palavra transformadora, não apenas comer pão. Jesus, inclusive, repreendia o povo. Quando Jesus sumiu, o povo saía atrás desesperado. Aí Jesus um dia desapareceu, foi parar em Cafarnaum. O povo veio atrás. Senhor, nós não te achamos, onde é que o senhor estava? Jesus falou assim, vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei. Vocês estão interessados em comer. Vocês estão interessados em free meal, né? Estão interessados em comer de graça. Ou seja, alguns de vocês estão vindo atrás de mim, não por aquilo que eu digo, mas por causa da comida, do pão de graça e etc. Porque Jesus sabia que o que tinha que atrair as pessoas a ele eram as suas palavras. As suas palavras. Você sabia que as palavras de Jesus vão nos alimentar a eternidade afora? No céu, por exemplo, não vai ter milagre. Vai precisar de milagre no céu? Não. No céu, o irmão Ronaldo não vai ter problema no nervo ciático, a Zanda não vai ter problema no joelho, não é? A Luciana não vai ter problema nas costas. No céu não precisa de milagre. Eu vou ter cabelo, muito cabelo. O Tony não vai precisar fazer implante mais. No céu não precisa de milagre, não vai precisar de milagre, de cura, de nada disso. Então, o que é que permanece no céu? As suas palavras. As suas palavras, elas vão nos alimentar a eternidade afora. Digam glória a Deus. E aí o que acontece? Vem o terceiro código, que ele diz assim, olha, eu vou dar a vocês vinhas do Vale de Jacó por
porta de esperança. Claro que o texto da Bíblia é poético, então é um texto escrito numa linguagem poética muito bacana. Mas, na prática, o que o texto está dizendo? Está dizendo, eu vou abrir uma porta nova para vocês. Eu vou abrir para vocês uma porta de esperança. Eu vou abrir uma porta que vai dar esperança para vocês. Eu me pergunto, se eu não estivesse aqui hoje, aqui pregando a palavra de Deus, onde que eu estaria? Aí a Sandra responde, você estaria num botequim aí, tocando cavaquinho, violão, em algum lugar por aí. Ela fala, se você não fosse crente, você ia ser boêmio. Você está por aí tocando, né, qualquer coisa por aí, sei lá onde, sei lá, ensinando algum lugar, alguma coisa, sabe lá o quê? Ou seja, Jesus, para mim, Jefferson Neto, foi uma porta que me deu esperança. Quando eu achei essa porta, eu ganhei esperança. Minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais será a mesma. Digam glória a Deus. E aí vem a paulada final, que é a conexão final que o texto dá. Diz, como nos dias da sua mocidade e como nos dias em que subiu da terra do Egito. O que o Espírito está fazendo ou falando através do profeta ou conectando? Está deixando claro que o Egito foi uma libertação, mas que Jesus seria a segunda libertação. O Egito é a libertação física, da escravidão física. Jesus é a libertação espiritual, da escravidão espiritual. Moisés era o libertador de uma escravidão literal. Jesus é o libertador de uma escravidão simbólica, espiritual e talvez a pior delas. O indivíduo pode ser escravo em algum lugar, mas pode ser livre na sua mente, no seu espírito. No tempo de Jesus tinha escravos. Tem um livro na Bíblia sobre isso, o livro de Filemão, para quem não sabia. O livro de Filemão é Paulo escrevendo para o dono de Filemão, tentando ajeitar as coisas, porque Filemão tinha escapado lá, fugido, mas no meio do caminho se converteu, o patrão dele também se converteu. Tem uma história por detrás aí, Paulo escreve uma cartinha pequena chamada Filemão. Por quê? Existia escravidão na época, mas tinha escravos que trabalhavam para os seus senhores, inclusive alguns gostavam tanto dos seus senhores que eles marcavam a si mesmos. Tinha uma prática na época que eles marcavam a si próprios. Quando eles faziam isso, eles estavam dizendo, eu não quero ser livre jamais, eu quero trabalhar para você para o resto da minha vida. Porque eles amavam trabalhar para os seus senhores. Então a pior escravidão é a espiritual. Porque essa não tem jeito, só Jesus pode resolver ou solucionar. Você pode dar glória a Deus? Agora, olha bem que coisa tremenda. Quando a gente vai para o texto, deixa eu voltar aqui, que Jesus diz, primeiro vamos entender o que Jesus diz no verso 7, que ele diz assim, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Nesse texto, que ele vai falar do bom pastor, por isso que nós vamos cobrir as duas coisas ao mesmo tempo, quando ele vai falar do bom pastor, ele diz assim, olha, eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ora, se Jesus está dizendo que ele é o bom pastor, significa que existia o mau pastor. Porque senão ele diria, eu sou o pastor, se todo pastor fosse bom. Eu sou o pastor. Não, eu sou o bom. Porque tem o mal. Por que ele está dizendo isso? Jesus está de novo se comunicando através da cultura. Por que Jesus está dizendo isso? Primeiro ele fala das portas das ovelhas e ele conecta isso dizendo que ele é o bom pastor. Porque, veja bem, na época havia dois tipos de curral de ovelhas. Eu coloquei ali aprisco, mas a palavra correta ali é curral, porque o aprisco era o lugar onde as ovelhas habitavam, não é? O curral era o lugar onde as ovelhas eram mantidas durante o processo do apacentamento. Então, eram duas coisas diferentes. Tá? Então, o que acontece? Tinha o tipo de curral das ovelhas que ficava dentro das vilas ou das cidades. Né? O conceito de cidade na época era diferente, mas só para você entender. Então, tinha os currais de ovelhas que ficavam dentro das vilas ou dentro das cidades, um ou dois, as vilas não eram tão grandes.
E aí os donos de ovelhas compartilhavam aquilo ali. Em alguns casos, dentro das cidades, o curral das ovelhas, ele era seccionado, ele era dividido em seções, porque o pessoal da região, que tinha suas ovelhas, precisava guardar, ia lá e colocava as ovelhas numa certa seção, e embora elas pudessem se misturar, porque elas podiam facilmente uma entrar no rebanho da outra, não tinha nenhum problema, razão do porquê Jesus diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Porque depois de um tempo ali naquele curral, elas se misturavam de um lado para o outro. Quando chegava na hora de partir para o pastoreio, levá-las para o campo, para pastorear, a única coisa que o pastor tinha que fazer é, ele abria a porta e começava a cantar, ia saindo. E ele ia cantando, ia saindo. Do meio daquelas ovelhas, elas iam se achando, se achando. As ovelhas que não eram daquele pastor ficavam quietas no lugar dela, como se nada tivesse acontecendo. Mas as ovelhas dele, todas encontravam a saída e iam atrás dele. Por isso que Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora, você está entendendo que de novo o foco está na voz? De novo o foco está na palavra? Ele não diz, as minhas ovelhas veem os meus milagres e me seguem. Não, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Voz. E me seguem. Ele diz, elas não seguem o ladrão, elas não seguem o enganador, elas seguem a mim, porque elas conhecem a minha voz. Eu as conheço e delas sou conhecido. Mas, o que diz o texto? O que diz o texto? E a levarei para onde? O que diz o texto? As levarei para onde? Para o deserto. Então, o que me interessa na história não é o curral das ovelhas das vilas. O que me interessa é como era o curral das ovelhas no deserto. Porque o texto está me dando a dica. Eu vou levá-las para o deserto. Então, como é que funcionava no deserto? Era diferente. Por quê? No deserto não tinha Bonitalia Construction. Chama lá Bonitalia Construction, constrói aqui 3 currais de ovelha, coloca aqui bebedouro e não sei o quê, chama lá o Léo, chama fulano de tal, chama lá o irmão Ronaldo para poder limpar o terreno. Não tinha nada disso no deserto. Não tinha. No deserto era tudo rústico, no deserto tinha que ser improvisado. Então, normalmente, como que eles faziam? O que tem de sobra no deserto? Uma das coisas que tem de sobra no deserto? Pedra. Sobrando no deserto. Então, o que eles faziam? Eles faziam aquilo ali. Eles se reuniam lá, 2, 3, 4, 5, iam lá e montavam um curral de pedras, tá? Mas não tinha nada, não tinha ferramenta, não tinha nada, não dava para construir portão, não dava para... fazia o curralzão, ficava a entrada e a saída do jeito que você está vendo ali. Então, o que acontecia quando você colocava as ovelhas ali dentro para passar a noite? Lobão estava lá em volta, só assuntando, né? Como dizia minha mãe, está assuntando. Lobão estava lá, só de longe assuntando. Opa, colocar as ovelhas lá dentro do curral agora e não tem porta. Deixa escurecer que agora eu vou me fartar. Aí o que acontecia com o mal, pastor? O mal. Porque Jesus disse, eu sou o bom. E o mal, o que acontecia com o mal? Mas o bom, bom de verdade, né? O bom, bom. Não pode ser igual a história dos galos, né? Esse camarada chegou numa rinha de galo, e muito rico. Sabia como gastar mais dinheiro. Não sabia como gastar dinheiro. Chegou numa rinha de galo com um paçoco de dinheiro no bolso, assim. Um interior qualquer de Minas. Sempre Minas, né? Aí chegou lá, encontrou um camarada no cantinho lá, com matinho na boca. Aqueles mineirinhos que parece bobo, né? Que não tem nada de bobo. Matinho na boca, assim, mastigando. Ele disse assim, ei, eu quero apostar num galo desse aí. Qual é o bom? Aí tinha um galo preto e um branco que ia lutar, né? Aí ele falou, o bom é o branco. O bom é o branco. Você tem certeza?
Uai, senhor, conheço esses galos tudo, uai. O bom aqui é o branco. Aí o cara, deixa comigo, pegou o paçoco de dinheiro, foi lá e apostou no branco. Começa a briga. O preto destroçou o branco. Destroçou. Aí o cara ficou aborrecido, veio e falou, por que você não falou comigo que o galo branco era o bom? Ele falou, o bom é o branco, mas o marvado é o preto. Mas no caso de Jesus, é o bom, é o bom mesmo, o bom pastor, aquele que cuida. Aquele que, escute bem, ele diz assim, o bom pastor, ele dá vida. Ele dá vida. O que o mau pastor, o que o mau pastor faria num caso daquele ali? Iria escurecer, não tem holofotes, não tem luz da cidade, não tem nada, era uma fogueirinha, ia escurecer, daí a pouco tinha 3, 4 lobos rondando ali, o que ele fazia? Ele ia lá para o canto, lá, armava um cantinho lá e deitava lá e torcia para ficar tudo bem no dia seguinte. Quando acordava no dia seguinte, ia contar o rebanho, estava faltando 3, 4 ovelhas. Por quê? Porque enquanto ele roncava, os lobos vinham e arrebatavam as ovelhas. Por isso que Jesus está dizendo, eu sou o bom. O bom. E se você não sair daqui hoje abençoado, se você não sair daqui hoje com a sua alma lavada, com o que você vai aprender, eu acho que nada mais fará, viu? O que Jesus estava dizendo? Esse era o modelo, aquele era um outro modelo. Chegava, fazia, enfiava as ovelhas ali dentro para passar a noite, por exemplo, e para no dia seguinte continuar o pastoreio, continuar comendo grama, pastoreando as ovelhas. Ok, então como que ele fazia, como que o pastor fazia para numa situação como essa? No deserto, eu a levarei ao deserto. E eu vou dar a ela uma porta de esperança. Porta de quê? De esperança, que ele está parecendo mais uma armadilha. Você enfia as ovelhas, entocam as ovelhas ali dentro para facilitar a vida do lobo. O lobo chega e não tem que caçar. Ele não tem que ir atrás das ovelhas. Estão todas arrumadinhas ali dentro, prontas para serem devoradas. Então, do que o Senhor está falando? O Senhor está falando de algo que o bom pastor fazia. O bom pastor traz 2 cadeiras. Me ajuda aqui, Cris. Pega essa cadeira aí. Vem cá você rapidinho. Pega essa cadeira aqui. Nicolas, vira um gato, meu filho. Pega essa cadeira para mim aí. Aí, bota aqui. 2. Thank you very much. O que o mau pastor fazia? O mau pastor fazia, aparecia um lobo desse de noite aí, eu tenho quanto aqui? Eu tenho 78 ovelhas. Vai comer 1 ou 2, mas eu pelo menos fico quietinho no canto. Esse é o mau pastor. O bom pastor, ele fazia o contrário. Jesus diz assim, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas. Aí sabe o que ele fazia? Vem cá, me ajuda aqui. Não quis pegar a cadeira, né? Agora você vai pagar caro por isso. Senta aqui. Olha lá, olha a foto lá, tá vendo? Aí senta aqui daquele jeito lá. Encosta aqui nessa cadeira. Aí bota as pernas para cima, pronto. Olha só. O bom pastor, ele jogava as ovelhas todas lá para dentro, pegava o seu cajado, está vendo o cajado lá? O cajado, ele servia para 2 coisas. Primeiro, para poder proteger a ovelha, trazer a ovelha de volta, porque ovelha, o animalzinho, ovelha, não tem senso de direção, não tem discernimento. Ele vai rumo ao precipício e cai no precipício. Estou falando do animalzinho, tá? E a Bíblia nos compara com ovelhas, talvez por alguma razão, né? Tem alguma razão para a Bíblia nos comparar com ovelhas, né?
E aí o animalzinho é assim, aí está andando aqui, de repente... Aí o pastor tem que ir lá, está vendo que tem um gancho na ponta, vai lá, para cá, traz de volta para o rumo de novo, porque se deixar, vai no despenhadeiro. Está entendendo? Você achou que era muito vivo, muito esperto, né? Não, nós somos ovelhas. Aí o que acontece? O pastor sentava lá, com o cajado na mão, de um lado é o gancho para proteger a ovelha, do outro lado ele era mais grosso, mais firme, porque era para dar na cabeça do lobo. Então deitava lá, meu filho, aquele breu, dava para dormir? Provavelmente não. Provavelmente não. Quando o pastor se preocupa, ele investe tempo, ele investe noites no seu trabalho, para o bem do povo de Deus, para cuidar das ovelhas. E Jesus está se identificando, está dizendo, eu sou o bom. Ele está dizendo o seguinte, você pode dormir em paz, me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Por que você acha que Davi disse isso? Davi entendia de quê? Em paz me deitarei e dormirei. Tranquilo aí? Está tranquilo? Em paz me deitarei e dormirei. Por quê? Porque o Senhor... Por que o Senhor me faz repousar em segurança? Porque, meu filho, o lobo vinha, se aproximava, quando chegava perto, porque ele sentia o cheiro das ovelhas lá dentro. Quando ele chegava perto, está lá o pastor encostado, atravessado na entrada, com o cajado na mão, de olho. Falei, aqui você não entra. Para entrar aqui, você tem que me matar, você tem que passar por cima de mim. E para passar por cima de mim, você vai levar muita cajadada. Aqui você não entra. Você está ouvindo a voz de Jesus falando com você, dizendo, ei, você está seguro. Eu sei que às vezes a vida faz coisas acontecem na vida, que parece que nós estamos vulneráveis, inseguros, mas ouça a voz dele nesta manhã, dizendo, você está seguro, não temas, eu sou a porta. Ele está dizendo, você fica tranquilo, eu estou guardando a entrada. E aí, meu filho, lobo que nada. Deus te abençoe. O que vocês acharam? Foi uma porta boa? Viu? Pronto. Ah, menino. Eu sou a porta. Por isso que ele disse, porque antigamente, quando eu li esse texto, lá no comecinho, naquela época que eu achava que eu sabia muito, né? Que eu li esse texto, eu ficava imaginando uma porta, bonitinha, com marco, com tudo. Eu sou trinco, maçaneta, dourada. Jesus é a porta, eu ficava imaginando uma porta. Não, Jesus é aquela porta. Ele está exatamente entre você e o perigo. Ele está entre você e o perigo. O diabo não te tragou ainda, não é porque ele não quis, é porque ele não pode. Aquele que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você pode dar um aplauso ao Senhor em gratidão a Ele nesta manhã. Diga obrigado, Jesus. Aí ele sentava ali com o seu bordão ao seu cajado, e as ovelhas lá dentro sabiam, estamos seguras, porque as ovelhas conhecem a voz, conhecem o cheiro do seu pastor, a voz do seu pastor. E muitos deles, para não dormirem à noite, sabe o que eles faziam? Passavam a noite cantando. Ficavam ali cantarolando durante a noite. Inclusive, alguns dizem, na tradição judaica, que as ovelhas conheciam a voz do seu pastor por causa disto. Porque ele passava a noite cantarolando. Para ele não dormir, ele passava a noite cantarolando. E os lobos atacam à tarde para a noite, não atacam de dia. Então, de dia eles revezavam, ia descansar, o outro não. Mas à noite, atentos, cantarolando, vigiando ali para não deixar as ovelhas em perigo. Oh, como isso me faz sentir valorizado pelo Senhor. Valorizado, eu me sinto amado por Ele. Você está entendendo nesta manhã? Deixa essa palavra entrar no seu coração.
cair no seu coração. Ele é, por isso que ele é ao mesmo tempo a porta e o bom pastor. Porque é o que o pastor era na época. Ele era o pastor e ele era ao mesmo tempo a porta. Ele guardava a entrada, ele protegia a entrada. Sua vida está... Fica de pé que eu quero proclamar algumas coisas sobre você nesta manhã. Eu quero proclamar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Escute bem, escute o que eu vou dizer. Eu sei, Jesus sabe, que a vida às vezes nos reserva surpresas desagradáveis. Ele sabe que há coisas que acontecem que desafiam a nossa fé. Ele sabe que às vezes o lobo chega tão perto do curral, que chega a dar aqueles calafrios, dá aquela tremedeira, parece que você vai ser consumido. Mas nesta manhã eu estou aqui para proclamar sobre a sua vida, sobre a sua família, seus filhos que você ama tanto. Eu quero proclamar sobre você, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde. Eu quero dizer: não temas, não temas, diz o Senhor, porque Ele é a entrada, Ele é a saída. Nada acontecerá sem que tenha que passar por Ele primeiro. Aleluia! E a sua casa vai permanecer. A sua casa vai permanecer. Todos os ataques serão defletidos. Todas as intenções diabólicas serão desviadas. Porque a mão de Deus não se apartará da sua casa. Aquele que o Pai me dá vem a mim, e eu jamais o lançarei fora, diz a palavra de Deus. Você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus nesta manhã. Agradeça a Deus. Se há gratidão no teu coração, agradeça a Ele nesta manhã. Eu te dou, Jesus. Aleluia, Senhor. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus. Do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Santo, Deus poderoso. Santo, Deus poderoso. Seja grato a Deus nesta manhã. Diga a Ele: obrigado, Jesus. Diga, é importante, Ele gosta de ouvir a sua voz.
Oh, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu me sinto guardado e protegido por Ti. Senhor, aleluia. Aleluia. Diga eu sei. Diga eu sei que eu sou absolutamente amado por Ti. Obrigado, Senhor. Sentir o amor do Senhor é tão maravilhoso, Senhor. Sentir o toque do Senhor, saber que nós estamos seguros, que há um pastor poderoso guardando as nossas vidas, guardando as nossas famílias, os nossos filhos. Muito obrigada. Nós estamos nos sentindo amados, protegidos, renovados. Obrigada por nos amar com um amor tão maravilhoso, tão extraordinário, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós confiamos em Ti. Não há nada e nem ninguém e nem nenhuma situação que vai abalar a nossa fé e nem nos deixar inseguros, porque nós sabemos que existe um pastor nos guardando. O bom pastor nos guarda. E mesmo, Senhor, se nós estivermos caminhando rumo ao precipício, ainda assim o Senhor tem nas mãos poderosas um cajado poderoso que nos abraça e nos volta para o caminho. Esta palavra de hoje, Senhor, é isso. É o cajado no nosso pescoço, voltando-nos para o caminho. Dizendo, olha que esse é o caminho, confia em mim. Confia em mim. Porque eu estou à porta. Porque eu estou na porta e o lobo não vai chegar. A tua vida está protegida, os teus filhos estão protegidos. Porque o bom pastor está na porta. O homem mau não vai te alcançar esta semana. O homem mau não vai te alcançar. E se porventura a notícia má chegar, o bom pastor está aí na porta. Confia nele. Muito obrigada, Senhor. Eu estou me sentindo tão amada, tão protegida, tão guardada, Senhor. Muito obrigada. Yeshua Mashiach de Candere Manderesteriandereca. Muito obrigada. Sinta a presença de Deus. Erga suas mãos e agradeça nesta manhã. Agradeça o amor dele, amor. Demonstração de carinho, de proteção.
O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse Nós não tudo merecíamos, que tenho, mas o Senhor, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. gente, quem tem pressa pode ir, mas o Senhor está aqui. De graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Que tempo glorioso na presença de Deus. Que tempo precioso o Senhor tem separado nesta manhã para nós. Que coisa maravilhosa sentir a presença dEle, o cuidado dEle. Olha Ele aí sentado na porta, te guardando. Olha Ele aí sentado na porta. Olha Ele aí sentado na porta, te livrando do mal. Olha Ele aí sentado na porta, te dizendo: não temas, eu sou contigo. Olha Ele aí sentado na porta, dizendo: olha, o lobo está vindo, mas não temas, confia em mim. Eu sou sua torre forte, eu sou o seu lugar seguro. Oh, remando que remandere esteri andere candere mandere esteri andere candes. Jesus. Deus faz umas coisas meio loucas que a gente só lucra em obedecer, né? O Zé Carlos, vem cá rapidinho, vem cá. O Senhor mandou te dar uma chave. Essa chave vai abrir uma porta para você antes do final desse ano. Você vai pegar essa chave, vai escrever nela o que você gostaria que o Senhor abrisse para você,
E você vai colocar essa chave debaixo do seu joelho por alguns dias. E essa chave vai abrir essa porta antes do final do ano. E o Senhor vai mostrar, não só que Ele tem ouvido as suas orações, mas que o que Ele tem para você é maior e melhor do que o que você está pedindo. Estenda as mãos para cá, diga: Senhor, nós abençoamos esta chave, que é espiritual, e abre esta porta para o teu servo, em nome de Jesus. O Senhor te diz nesta manhã: o Senhor te diz nessa manhã, mulher, eu estou inaugurando um novo tempo. Eu estou inaugurando um novo tempo. E eu estou te dando, transferindo uma nova unção para suas mãos. Você remandou querer mandar estariandere candere mandere estariandere rochocoro. Reochocoro metere que tere catocoro chochoro cochocoro barretere que le Estou inaugurando um novo tempo na tua vida, mulher. Toda vez que você estiver com as mãos no seu pessoas serão curadas. Diz o Senhor, pessoas serão curadas. Há uma unção nova fluindo dos teus dedos. E o seu instrumento, o som do seu instrumento curará pessoas. Eu usarei o som do instrumento para curar homens e mulheres, para trazer de volta aqueles que estão fora do meu caminho. Quando escutarem o som do teu instrumento, mulher, remanchou kirimanderesterianda, remanchou kirim, comece a se aplicar, comece a se aplicar, porque o que eu tenho posto nos teus ombros e nas tuas mãos, mulher, é poderoso. Remandu kirimanderesteriandere candere manderesterianda. Receba nesta manhã uma porção dobrada. Sinta agora o toque da minha boa mão, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós apresentamos a primícia ao Senhor. Balançamos diante do Senhor. Balançamos diante do Senhor e te agradecemos. Tu tens sido não só o nosso refúgio, nossa fortaleza. O Senhor tem sido a nossa provisão. Obrigado. Obrigado, mestre amado. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Está aqui diante do Senhor. No nome de Jesus. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, ainda tem uma coisa ainda que o Senhor quer que a gente faça, antes da gente
terminar. Oh, Jesus. By the way, a presença de Deus aqui não é algo que está acontecendo por acaso. Tem um grupo orando aqui toda noite, tá? Então, se você não tem vindo nesta oração, você está perdendo a chance de ajudar a construir esse ambiente que você está usufruindo agora, tá? O Senhor não está presente aqui por acaso. Como é seu nome, querida? Você. Daniela, vem cá um pouquinho. Vem cá você também. Vem cá você. O esposo. Colocou jardim em mim. Se eu mudesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Wake
Mashiach. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, que a graça Lord, there is only one Messiah, Yeshua Mashiach. There is only one of you, Jesus. There is only one of you, Lord. There is only one Messiah, Yeshua Mashiach. There is only one of you, Jesus. There is only one of you, Lord. There is only one Messiah, Yeshua Mashiach. There is only one of you, Jesus. There is only one of you, Lord. There is only one Messiah, Yeshua Mashiach. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, Buramanto coçara maçã. Farei soprar o vento, que colocará as coisas de volta aos seus devidos lugares. Uramanto Karamassai, Runashu Karamassai, nas próximas semanas. Muitos de vocês, Sorokotarabassai, saberão do que sou capaz.
Meus planos não podem ser frustrados. Meus planos não podem ser alterados. Há uma mudança por acontecer. Há uma mudança tão grande por acontecer que muitos de vocês estão sequer preparados. Mas eu vos tenho avisado há 3 anos. Mas está chegando a hora. Está chegando a hora. O meu vento está reservado. Oh, decanto maracia, o remanto carabaça. Porque farei nesta nação como no dia de Pentecostes. O Ramacassuriantarabás, quando um vento poderoso soprou Sukamanassuriantarabás no lugar que eu escolhi. O Rakatarabassai, estou chamando vocês à intimidade. Acorda, desperta, desperta, desperta. Porque eu vos estou chamando à intimidade. Nurikanto Karabassai. Eu quero ter tempo com vocês. Runa Sakatarabasuriantarabás. Quero levá-los para a minha câmara. E quero falar ao seu coração. Quero sussurrar nos teus ouvidos. Quero ensiná-los a ouvir a minha voz. Rushabakantorokatarabassai. E o meu amor para muitos se tornará tão real, que vocês se esquecerão das tribulações, diz o Senhor. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho,
derramarei meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre servos e servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Glória seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que Deus entregou ao profeta Joel. E nós entendemos que ela ainda não se cumpriu na sua totalidade. Mas essa é uma amostra do derramamento do Espírito sobre a carne, sobre as pessoas que se dispuseram a buscar a presença do Senhor. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer. Sem a sua vontade, nada disso seria possível. Queremos abençoar a vida de todos que mostraram, Senhor, com atitudes aqui diante de ti, que a sua presença manifesta é a coisa mais importante para nós. Amém? Queremos abençoar a vida de todos, Senhor. Tenha uma semana, um dia abençoado. Queremos abençoar aqueles que nos acompanharam, Senhor, que estiveram conosco neste culto de adoração a ti. Nesse culto, Senhor, que nós nos prostramos, que nós adoramos o Seu nome, exaltamos a Ti, levantamos a Ti um altar de adoração, Senhor. As pessoas que nos acompanharam pela internet, os pastores, Pai, que também se dispuseram, Senhor, a presenciar e adorar o Seu nome conosco nessa manhã, Deus. Que essa presença gloriosa, maravilhosa, possa nos acompanhar durante o dia, durante a semana, e assim também nós possamos sentir o Teu Espírito trabalhando em nossos corações. Possamos sentir, Senhor, o Senhor entrando pela porta do nosso coração e fazendo morada através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vai em paz. Voando. Pela manifestação do Espírito Santo, pela manifestação da glória de Deus. E você que está em casa, sinta a presença de Deus te acompanhando durante a semana, durante o dia. Em nome de Jesus, amém.